No caminho para uma reunião de família no México, minha avó ficou pálida e sussurrou: Para, vira o carro agora mesmo. Eu fiquei atordoado. O que foi? Com as mãos tremendo, ela me entregou um saco plástico. Quando olhei dentro, meu sangue gelou. A partir daquele momento, nunca mais vi meus pais da mesma forma. Olá, meu nome é Marco Navarro, 34 anos. Sou mecânico e dono de uma pequena oficina nos arredores de Flagstaff, Arizona, onde estradas vermelhas e empoeiradas se estendem sob a sombra dos picos de São Francisco, onde o vento sempre carrega o aroma de pinheiro e o frio cortante do Planalto Alto. Minha vida é simples. Há apenas o barulho das ferramentas de reparo, o cheiro de óleo de motor e noites silenciosas com uma xícara de café preto na pequena casa que alugo na periferia da cidade. Mas a história que estou prestes a contar não é sobre o eu de hoje. É sobre o eu de 7 anos atrás, quando eu tinha 27 anos. Quando tudo na minha vida começou a tomar um rumo que eu nunca poderia ter imaginado. Cresci numa família mexicano-americana onde tradição e dever familiar eram mantidos acima de tudo. Pelo menos no nome. Meu pai, Mateo Navarro, era um empresário que possuía uma empresa de construção civil, herdada do meu avô, Júlio Navarro. Meu avô faleceu há muito tempo, deixando uma propriedade substancial para minha avó, Beatriz Navarro. Meu pai dirigia a empresa com mão de ferro, sempre orgulhoso de dar continuidade ao legado familiar. Minha mãe, Adriana Cruz, era dona de casa, mas não se deixe enganar pelo seu comportamento gentil. Ela era quem gerenciava cada centavo da casa, esperta e calculista. Eles moravam em Scottsdale, um subúrbio rico perto de Phoenix onde casas luxuosas com campos de golfe e piscinas eram comuns. E eu? Eu sempre fui o diferente. Desde pequeno não me encaixava na minha família. Enquanto meus pais queriam que eu estudasse administração e assumisse a empresa, eu preferia desmontar e consertar coisas, tudo desde a bicicleta velha de um vizinho até o motor quebrado de um caminhão. Eu gostava de ser independente, da sensação de criar algo com minhas próprias mãos, sem depender do nome Navarro ou da riqueza da família. E isso me tornou um estranho na minha própria casa. Meus pais me viam como um fracasso, uma mancha em sua imagem perfeita. Marco, você não pode viver como um mecânico a vida toda, meu pai uma vez gritou para mim durante um jantar. Eu apenas baixei a cabeça, engoli as palavras que queria dizer e saí da mesa. Me mudei logo após o ensino médio, fiz um curso técnico numa faculdade comunitária e encontrei trabalho em Flagstaff, algumas horas de carro de Scottsdale. Raramente visitava a casa, não porque não queria, mas porque toda vez que ia, sentia a frieza nos olhos dos meus pais. Eles nunca disseram diretamente, mas eu sabia que tinham vergonha de mim. Um filho adulto que não se encaixava no molde. Que não tinha ambição. Que não queria ostentar o nome da família. Você deveria aprender a fazer networking, Marco, minha mãe uma vez disse, sua voz gentil mais afiada como uma faca. Você não pode continuar vivendo como um solitário. Eu dei um sorriso fraco, assenti e encontrei uma desculpa para sair mais cedo. Minha avó Beatriz era a única pessoa na família que me fazia sentir compreendido, mesmo que só um pouco. Ela morava com meus pais em Scottsdale, mantendo a tradição familiar mexicana. Espera-se que os filhos cuidem dos pais quando envelhecem. Ela era uma mulher pequena com cabelos brancos como neve. Seus olhos sempre irradiavam bondade, mas também resistência. Ela frequentemente me contava histórias sobre meu avô, sobre os dias de juventude deles no México, construindo uma vida do nada. Mas eu notava que, apesar de viver na casa grandiosa dos meus pais, ela não pertencia verdadeiramente ali. Havia uma distância invisível entre ela e meus pais, como se eles só a mantivessem ali por dever, ou talvez por algo maior que eu nunca havia entendido completamente. Lembro das raras vezes que visitava a casa, minha avó me levava para o quintal onde cuidava de um pequeno jardim de flores. Ela me mostrava cada cacto, cada grupo de flores silvestres, e me contava histórias que eu ouvia desde criança mas nunca me cansava. Marco, você é como seu avô, ela dizia, sua voz calorosa e firme. Ele também gostava de fazer as coisas sozinho sem esperar por favores. Essas palavras eram como um bálsamo calmante, mas também me deixavam triste. Se eu era como meu avô, por que meus pais me viam como um fracasso? A relação entre minha avó e meus pais também não era exatamente harmoniosa. Eu ouvia fragmentos de discussões quando pensavam que eu não estava por perto. Meus pais frequentemente davam indiretas sobre a propriedade do meu avô, as terras no México, ações em empresas de construção, a grande casa em Scottsdale que minha avó ainda possuía. Antes de falecer, meu avô havia deixado tudo para ela, não para meu pai. Isso parecia ser um espinho no lado dos meus pais. Eles nunca disseram diretamente, mas eu podia sentir a tensão sempre que o tópico da propriedade surgia. Você deveria pensar sobre o futuro, sobre dividir os bens de forma justa, meu pai uma vez disse durante um jantar, sua voz calma mais carregada de intenção. Minha avó apenas sorriu, não dizendo nada, mas viu uma tristeza passageira em seus olhos. Eu não me importava com dinheiro ou herança. Eu só queria viver minha vida livre das expectativas familiares, mas no fundo sempre senti um vazio, uma sensação de não pertencer a lugar nenhum, de não ser verdadeiramente amado por ninguém. Me perguntava se estava vivendo errado, se havia perdido uma chance de me conectar com minha família, mas toda vez que visitava a casa, essa sensação de estranhamento ficava ainda mais clara. Meus pais me olhavam como um estranho, e eu os olhava como pessoas que nunca havia realmente entendido. Uma tarde de outono quando eu tinha 27 anos, recebi uma ligação da minha mãe. Sua voz era gentil, mas soube imediatamente que algo estava errado. Marco, quero que você venha para casa neste fim de semana. Há um assunto familiar que precisamos discutir.
franzi o senho, ainda segurando uma chave inglesa, parado no meio da minha oficina cheia do cheiro de óleo. O que está acontecendo, mãe? Perguntei cautelosamente. Apenas venha, e conversaremos, ela respondeu, então desligou. Fiquei ali olhando para o telefone, uma sensação de desconforto se infiltrando no meu coração. Eu não sabia que essa viagem para casa mudaria tudo, não apenas para mim, mas para toda a família. Dirigi para Scottsdale numa manhã de fim de semana, a rodovia I-17 se estendendo diante de mim ladeada por montanhas baixas e florestas esparsas de pinheiros. Flagstaff e Scottsdale ficavam a pouco mais de 2 horas de distância, mas para mim, a distância não era apenas geográfica. Toda vez que voltava, parecia entrar em outro mundo, um mundo de casas luxuosas, festas extravagantes e sorrisos falsos. Parei em frente à grande casa dos meus pais, uma vila de estilo espanhol, com telhados de telha vermelha e um jardim frontal meticulosamente mantido. Respirei fundo, me preparando para o que estava por vir. Minha avó foi quem abriu a porta. Ela usava um vestido longo azul claro, seu cabelo arrumado para trás, seu sorriso gentil aliviando minha atenção. Marco, você está aqui, ela exclamou, me abraçando apertado. Senti o calor do seu abraço, algo que raramente experimentava nesta casa. Você está bem, vovó? Perguntei. Olhando em seus olhos, ela assentiu, mas percebi uma tristeza passageira. Estou bem, querido, apenas velha e às vezes cansada. Sua voz era suave, mas algo nela me deixou inquieto. Meus pais estavam na sala quando entrei. Meu pai sentado numa poltrona, folheando um jornal financeiro enquanto minha mãe estava perto da janela segurando uma taça de vinho. Marco, você está aqui, minha mãe disse, sua voz leve mas sem calor. Meu pai olhou para cima, deu um único aceno, depois voltou ao jornal. Sem abraços, sem perguntas, apenas a atmosfera fria familiar. Sentei no sofá me sentindo mais como um convidado do que um filho. Para que me chamaram aqui? Perguntei diretamente, não querendo enrolar. Minha mãe olhou para meu pai, depois se virou para mim com um sorriso forçado. É um assunto familiar, Marco. É sobre a vovó. Meu coração bateu mais rápido. O que há de errado com a vovó? Perguntei, minha voz ligeiramente urgente. Meu pai largou o jornal, me olhando com uma expressão indecifrável. Sua avó não é mais jovem. Precisamos conversar sobre o futuro, sobre o que ela está deixando para trás. Franzi o senho, o desconforto crescendo mais forte. O que você quer dizer? Ela ainda está saudável. Minha mãe interveio, sua voz doce mais calculada. Você não entende, Marco. Sua avó possui muito. Casas, terras, ações. Só queremos ter certeza de que tudo está arranjado adequadamente para o bem da família. Olhei para minha avó, silenciosa no canto da sala, suas mãos firmemente entrelaçadas. Ela não disse nada. Apenas baixou a cabeça, mas notei seus dedos tremendo ligeiramente. Algo estava errado. Muito errado. Naquela noite, após um jantar silencioso, saí para o quintal para encontrar minha avó. Ela estava sentada num banco de madeira, olhando para as flores silvestres sob o luar. Sentei ao lado dela, sem saber o que dizer. Você parece triste, vovó, disse suavemente. Ela se virou para mim, um sorriso fraco no rosto. Você sempre foi perceptivo, Marco. Só sinto que as coisas estão mudando. Há coisas que não quero dizer em voz alta, mas que me deixam inquieta. Quis perguntar mais, mas ela colocou uma mão no meu ombro, balançando a cabeça. Agora não, meu querido, mas estou feliz que você esteja aqui. Naquela noite, não consegui dormir. As palavras da minha avó, os olhares dos meus pais, e a atmosfera sufocante da casa me fizeram sentir como se estivesse entrando num jogo de xadrez onde não conhecia as regras. Não tinha ideia de que apenas algumas semanas depois, uma viagem inesperada revelaria tudo, em segredos, esquemas e feridas que nunca pensei que teria que enfrentar. Algumas semanas após aquela noite, voltei para Flagstaff me imergindo na rotina familiar da oficina, o som de chaves inglesas batendo contra parafusos, o cheiro de óleo de motor, e conversas breves com clientes me ajudaram a esquecer temporariamente o desconforto que senti em Scottsdale. Mas esse sentimento nunca realmente foi embora. Era como um pequeno espinho cutucando o meu coração, não doloroso, mas um lembrete constante de que algo estava errado na minha família. Tentei não pensar nisso, até minha mãe ligar novamente numa quarta-feira à tarde, enquanto eu limpava as mãos após um longo dia consertando carros. Marco? Você pode se arranjar para tirar alguns dias de folga em breve? Sua voz era gentil, mas detectei um toque de urgência, como se estivesse tentando esconder algo. O que está acontecendo, mãe? Perguntei, ainda segurando um pano manchado de óleo. É a reunião familiar no México, aquela que fazemos a cada 3 anos, ela disse. Você sabe que geralmente levamos sua avó. Mas este ano seu pai está ocupado com negócios da empresa, então gostaria que você a levasse. Congelei, surpreso. A reunião familiar era uma tradição navarro de longa data. Um evento importante onde parentes de todo lugar, Arizona, México, até Califórnia, se reuniam na pequena aldeia em Sonora, onde meu avô nasceu. Quando criança eu adorava essas viagens, o cheiro de tacos grelhando no carvão, o som de violões ecoando na noite, e as histórias animadas de tios e tias. Mas desde que comecei a faculdade e me mudei para viver sozinho em Flagstaff, mal havia comparecido. Trabalho, distância, e aquela sensação persistente de estar fora de lugar na minha própria família sempre me davam uma desculpa para não ir.
Agora, minha mãe queria que eu levasse minha avó numa viagem de 5 dias atravessando a fronteira, apenas nós dois. Questionei ela. Minha voz tingida de dúvida. Você e papai sempre conseguiram arranjar tempo antes. Ela suspirou no telefone, soando ligeiramente cansada. A empresa tem um grande projeto agora, Marco. Seu pai não pode deixar Scottsdale no momento. Sei que você está ocupado, mas sua avó realmente quer ir. Você pode nos ajudar desta vez, por favor? Pausei por um momento pensando na minha avó. Na tristeza em seus olhos de volta em Scottsdale. Tudo bem, respondi, sem ter certeza se estava tomando a decisão certa. Eu a levarei. Depois de desligar, fiquei parado no meio da oficina, olhando para a caminhonete meio consertada. Havia algo na voz da minha mãe que me deixou inquieto, como se ela estivesse me empurrando para algo que eu não entendia completamente. Mas afastei o pensamento. Esta era uma chance de passar tempo com minha avó, de ouvir as histórias que havia perdido ao longo dos anos. Não tinha ideia de que essa viagem se tornaria um ponto de virada. Não apenas no meu relacionamento com ela, mas em como eu via toda a minha família. O dia da partida chegou mais rápido do que esperava. Dirigi minha velha caminhonete, uma Ford F-150 que teve alguns donos mas ainda funcionava bem, para Scottsdale para buscar minha avó. Ela estava parada na porta da frente usando um suéter bege e uma saia longa, segurando uma pequena mala verde. Ao lado dela estava uma sacola de pano cheia de comida que havia preparado, tamales embrulhados em palha de milho, algumas laranjas e uma garrafa grande de água. Você não precisa trazer nada, Marco, ela disse. Seu sorriso radiante. Eu cobri tudo. Ri, ajudando-a a carregar a mala na caminhonete, me sentindo como uma criança novamente quando ela me deslizava um pedaço de doce antes da escola. Meus pais estavam na porta para nos despedir, mas não havia abraços ou desejos calorosos. Meu pai deu um aceno seco e disse, cuidado na estrada. Minha mãe sorriu. Mas o sorriso não chegou aos olhos. Me ligue quando chegarem, Marco, ela disse. Então voltou para dentro de casa. Observei-os, o desconforto voltando. Mas não disse nada. Abri a porta da caminhonete para minha avó, e pegamos a estrada. A viagem de Scottsdale à fronteira mexicana era de mais de 300 milhas, passando pelos desertos áridos do Arizona, pequenas cidades solitárias e montanhas baixas envoltas na névoa matinal. Minha avó sentou no banco do passageiro, mãos entrelaçadas no colo, olhando pela janela com um olhar distante. Toquei um CD antigo do Vicente Fernandes, o tipo de música que ela amava, e a atmosfera na caminhonete ficou mais confortável. Quando a música pausou, minha avó começou a contar histórias. Ela falou sobre meu avô, sobre os dias de juventude deles, quando ele trabalhava em canteiros de obras no México enquanto ela criava 3 filhos com um salário modesto. Seu avô era teimoso, ela disse, seus olhos brilhando. Mas ele amava sua família. Ele sempre dizia, em Beatriz, o dinheiro não importa, contanto que tenhamos um ao outro. Assenti, ouvindo, mas meus pensamentos se desviaram para meus pais. Eles amavam a família também. Mas por que eu sempre sentia que eles amavam mais o dinheiro? A conversa mudou para assuntos mais recentes. Ela falou sobre seu pequeno jardim Scottsdale, as flores silvestres que cultivava, e como sentia falta dos dias vivendo no México, mas então sua voz ficou mais silenciosa, como se estivesse escolhendo suas palavras cuidadosamente. Marco, tenho me sentido cansada ultimamente, ela disse, olhando pela janela. Não cansada da idade, mas cansada no coração. Seus pais, eles. Ela parou, balançando a cabeça. Eles estão apenas ocupados, suponho. Apertei o volante com mais força. O desconforto ressurgindo. Vovó, se algo está errado, você tem que me contar, disse, minha voz séria. Ela sorriu, mas o sorriso não conseguiu esconder sua tristeza. Eu sei, querido, mas por enquanto, me deixe aproveitar esta viagem com você. Paramos num pequeno posto de gasolina perto da fronteira para reabastecer e descansar. Comprei uma garrafa de água e um saco de batatas fritas, enquanto minha avó sentou num banco do lado de fora do posto observando os caminhões que passavam. Quando voltei, ela estava segurando uma foto antiga e amassada do meu avô parado ao lado de um caminhão vintage. Seu sorriso radiante. Este era seu avô quando começou a empresa, ela disse, me entregando a foto. Você é como ele, Marco. Você não gosta de depender de ninguém. Peguei a foto, sentindo um nó na garganta. Não sou tão bom quanto ele, disse, forçando um sorriso. Ela pegou minha mão, apertando-a gentilmente. Você é melhor do que pensa. A próxima etapa da jornada foi mais suave, mas quando nos aproximamos da região montanhosa perto da fronteira, o céu começou a escurecer. As estradas eram estreitas e sinuosas, ladeadas por penhascos rochosos e florestas esparsas de pinheiros. Dirigi devagar, cautelosamente, não familiarizado com o terreno. Minha avó continuou falando, mas notei que falava menos, como se estivesse afundando em seus próprios pensamentos. Quis perguntar mais sobre o que havia mencionado antes, sobre meus pais, mas não queria perturbá-la. Apenas esperava que essa viagem levantasse seu ânimo, mesmo que só um pouco. Então, enquanto navegávamos por uma curva acentuada na estrada montanhosa deserta, a caminhonete de repente balançou. Um estalo alto soou, e senti o veículo inclinar para um lado. Droga, murmurei, diminuindo a velocidade e parando no acostamento. Deve ser um pneu furado. Minha avó me olhou ligeiramente preocupada. Você está bem,
querido? Ela perguntou. Assenti, tentando manter minha voz calma. Está tudo bem, vovó. Vou trocar o pneu rapidinho. Saí da caminhonete e verifiquei a roda traseira direita. Com certeza, o pneu estava furado com um grande corte na lateral. Suspirei, peguei minhas ferramentas da caçamba da caminhonete e comecei a trocar o pneu sob o brilho fraco de uma lanterna. Minha avó ficou na caminhonete. A janela abaixada me observando trabalhar. Cuidado, Marco, ela disse, sua voz tingida de preocupação. Sorri, tentando tranquilizá-la. Eu faço isso todo dia, vovó. Não é grande coisa. Mas quando estava apertando um parafuso, ela de repente falou, sua voz tremendo de uma forma que me assustou. Marco, vem aqui e olhe isso. Parei, limpei o suor da testa e caminhei até o lado da caminhonete. Ela estava se inclinando em direção ao assoalho, segurando um saco plástico transparente cheio de um pó branco suspeito. Seus olhos estavam arregalados de pânico, suas mãos tremendo descontroladamente. O que é isso, Marco? Ela perguntou, sua voz quase engasgando. Peguei o saco dela, sentindo seu peso, facilmente perto de 10 libras. Minha mente girou como se o chão tivesse acabado de desabar sob meus pés. Vovó, onde você achou isso? Perguntei, minha voz falhando. Ela apontou para o chão debaixo do banco do passageiro. Estava aqui, bem debaixo do banco. Derrubei minha garrafa de água e me abaixei para pegá-la, e então vi. Peguei o saco de suas mãos, inspecionando-o de perto. Estava cuidadosamente escondido, enfiado profundamente numa fenda debaixo do banco. Como se alguém tivesse deliberadamente o colocado onde não seria facilmente encontrado. Minha mente correu com perguntas. O que é isso? Não, definitivamente são drogas, não há como confundir. Mas de onde veio? Quem colocou na minha caminhonete? E por quê? Olhei para minha avó tentando ficar calmo, mas meu coração estava batendo como se fosse explodir. Vovó, juro, isso não é meu, disse, minha voz tremendo de raiva e confusão. Não sei de onde veio. Ela me olhou, e seu olhar não era de dúvida, mas de uma certeza aterrorizante, como se tivesse acabado de confirmar algo que há muito suspeitava. Marco, ela sussurrou, sua voz tão baixa que tive que me inclinar para ouvir. Não acho que isso foi um acidente. Suas palavras me acertaram como uma facada no peito. Um arrepio desceu pela minha espinha, não do frio da noite na montanha, mas da implicação do que ela disse. Não foi um acidente? O que ela quis dizer? Alguém estava deliberadamente tentando me incriminar? Peguei meu telefone, minhas mãos tremendo tanto que quase o derrubei. Liguei para minha mãe, minha voz carregada de pânico. Mãe, o que está acontecendo? Há um saco de drogas na minha caminhonete. Você sabe alguma coisa sobre isso? Houve uma longa pausa antes dela responder, seu tom tão surpreso que parecia ensaiado. Marco, do que você está falando? Não sei nada sobre isso. Como algo assim poderia estar na sua caminhonete? Exigi que ela passasse o telefone para meu pai, mas ele negou tudo, sua voz estranhamente calma. Calma demais. Calma, Marco. Provavelmente é um equívoco. Talvez um cliente tenha deixado algo na sua caminhonete na oficina. Um equívoco? Gritei, incapaz de me conter. Pai, isso não foi deixado para trás, estava escondido debaixo do banco e é muito, quase 10 libras. Mas ele apenas repetiu, sua voz fria como gelo. Fique calmo, resolva isso, e continue, não preocupe sua avó. Desliguei, apertando o telefone tão forte que meus nós dos dedos ficaram brancos. Olhei para minha avó que estava abaixando a cabeça, mãos firmemente entrelaçadas, lábios pressionados como se segurasse algo. Vovó, você sabe alguma coisa sobre este saco? Perguntei, minha voz quase implorando. Ela balançou a cabeça. Seus olhos agora cheios não apenas de preocupação, mas de medo profundo. Marco, não tenho certeza. Mas os ouvi conversando, seus pais. Eles mencionaram precisar resolver coisas sobre a propriedade. Acho que não queriam que eu fosse ao México desta vez. Suas palavras pareceram um soco no peito. Fiquei parado, congelado, minha mente girando. Resolver a propriedade, este saco de drogas. Poderia estar conectado aos meus pais? O pensamento me levou à beira da loucura, mas não conseguia descartá-lo. Muitas coisas não se encaixavam. O pneu furado repentino. O saco escondido debaixo do banco, e o tom falso nas vozes dos meus pais no telefone. Enfiei o saco plástico na minha jaqueta tentando me manter composto. Vovó, vou terminar de trocar o pneu e continuaremos, disse, minha voz firme. Mas preciso que você me conte tudo. Se há algo perigoso, preciso saber. Ela assentiu, mas seus olhos ainda estavam cheios de ansiedade. Cuidado, Marco, ela disse, sua voz quase um sussurro. Não quero te perder. Voltei a trocar o pneu, mas minha mente não estava mais na tarefa. Pensei nos meus pais. Nas vezes que eles sugeriram sobre a propriedade da minha avó. Em como me olhavam como se eu fosse um inconveniente. Eles realmente poderiam fazer algo para machucá-la? Ou até mesmo a mim? Aquele saco, se fôssemos parados pela polícia, se eles o encontrassem, eu seria preso e minha avó seria implicada. O pensamento fez meu sangue ferver.
Apertei os parafusos com mais força, como se canalizasse minha raiva em cada volta da chave. Quando o pneu finalmente foi trocado, voltei para a caminhonete, mas não a liguei imediatamente. Olhei para minha avó procurando as palavras certas. Vovó, não sei o que está acontecendo, mas prometo que vou te proteger. Se mamãe e papai, se eles estão fazendo algo, não vou deixá-los vencer. Ela pegou minha mão, apertando-a firmemente. Confio em você, Marco, ela disse, sua voz tremendo. Mas a partir de agora temos que ter cuidado. Muito cuidado. Liguei a caminhonete. Os faróis iluminando a estrada montanhosa escura à frente. Mas no meu coração a escuridão era ainda mais densa. Não sabia o que nos aguardava no México ou o que estava acontecendo dentro da minha própria família. Mas uma coisa eu sabia com certeza. Aquele saco não estava lá por acidente, e eu descobriria a verdade, não importasse o custo. Apertei o volante firmemente. Meus olhos fixos na estrada montanhosa sinuosa, mas minha mente era um turbilhão de pensamentos caóticos. Olhei para minha avó procurando palavras para quebrar a tensão. Vovó, você está bem? Perguntei, minha voz rouca. Ela assentiu, mas suas mãos ainda agarravam a barra do suéter como se tentasse se manter unida. Marco, ela disse, sua voz baixa mas firme. Precisamos conversar. Diminui a velocidade, encontrando um local mais largo na estrada para parar. Minha avó me olhou, seus olhos brilhando com uma mistura estranha de dor e determinação. Marco, não quero acreditar, mas acho que seus pais estão planejando algo, não apenas contra mim, mas contra você também. Suas palavras pareceram outra facada mergulhando no meu coração. Eu suspeitava disso, mas ouvir minha avó dizer em voz alta tornou tudo muito real, muito aterrorizante. O que você quer dizer? Perguntei, tentando manter minha voz firme. Ela suspirou, seu olhar se desviando para a escuridão lá fora. Ultimamente seus pais têm falado muito sobre a propriedade do seu avô. Eles dizem que a empresa está com dificuldades, que precisam de dinheiro, que eu deveria assinar papéis para vender terras no México. Recusei porque era o trabalho da vida do seu avô, mas eles não pararam. Começaram a dizer coisas que me assustaram. Franzi o senho, a raiva crescendo dentro de mim. O que eles disseram? Ela balançou a cabeça como se relutante em recordar. Eles insinuaram que sou velha, que não estou mais em sã consciência, que alguém poderia precisar gerenciar a propriedade para mim. Uma vez ouvi seu pai dizendo para sua mãe que se eu não assinasse, eles encontrariam outro jeito. E então, este saco, ela apontou para o bolso da minha jaqueta, sua voz tremendo. Marco, acho que eles estão tentando nos prejudicar. Meu sangue ferveu. Com a quantidade de drogas que estávamos carregando, se a polícia encontrasse, eu enfrentaria pelo menos 10 anos de prisão. Todo o meu corpo parecia estar em chamas. Naquele momento, não queria nada mais do que virar a caminhonete e dirigir direto de volta para Scottsdale para confrontar meus pais. Mas olhei para minha avó tremendo em seu suéter fino, e soube que tinha que manter a calma. Vovó, disse firmemente, não vou deixar eles te machucarem, mas precisamos de um plano. Ela assentiu. Seus olhos agora cheios de confiança. Me diga, Marco. Estou ouvindo. Respirei fundo, tentando organizar meus pensamentos confusos. O saco de drogas era uma ameaça enorme. Se fôssemos parados pela polícia, especialmente perto da fronteira mexicana onde as verificações são rigorosas, eu poderia ser preso e minha avó seria implicada. Não podia deixar isso acontecer. Mas se jogasse o saco fora, perderia a evidência. E se meus pais estavam realmente por trás disso, eu precisava de prova para expô-los. Vovó, tenho uma ideia, disse, minha voz baixa mais decidida. Continuaremos para o México, mas você irá à reunião sozinha. Vou te deixar numa cidade próxima, encontrar um ônibus ou alguém confiável para te levar o resto do caminho. Voltarei para Scottsdale e descobrirei o que está acontecendo. Minha avó me olhou, seus olhos cheios de preocupação. Marco, isso é muito perigoso. Se seus pais são realmente... Ela parou, incapaz de terminar a frase. Peguei suas mãos, apertando-as gentilmente. Serei cuidadoso. Mas você precisa estar segura primeiro. Não vou deixar eles te tocarem. Ela ficou em silêncio por um momento, depois assentiu. Tudo bem, Marco, mas você tem que me prometer que não se machucará. Sorri, embora meu coração estivesse pesado. Prometo. Mas ambos sabíamos que essa promessa não era fácil de cumprir. Dirigimos por mais 1 hora, chegando a uma pequena cidade chamada Nogales, logo depois da fronteira. A cidade era mais animada do que esperava, com lojas de souvenirs, pequenos restaurantes e algumas estações de ônibus. Encontrei um terminal de ônibus limpo com rotas diretas para Sonora, nossa cidade natal da família. Ajudei minha avó a comprar uma passagem, a escoltei para o ônibus, e a confiei a um motorista mais velho que parecia confiável. Virei te buscar depois da reunião, disse, abraçando-a apertado. Ela segurou minha mão, seus olhos cheios de preocupação e determinação. Marco, estarei esperando por você. Mas seja cuidadoso. Eles não são os pais que você conheceu. Suas palavras apertaram meu peito. Assenti, observando o ônibus partir, levando minha avó de vista sob as luzes da rua. Fiquei ali por um momento. Uma onda de solidão me lavando. Então voltei para a caminhonete, verificando o saco plástico na minha jaqueta. Ainda estava lá. Um lembrete sombrio da verdade que tinha que enfrentar.
Liguei o motor e virei de volta para Scottsdale. Era hora de descobrir a verdade. A estrada de volta para Scottsdale era longa e monótona. Mas me deu tempo para pensar. Lembrei de pequenos detalhes dos anos, como meus pais sempre falavam sobre a propriedade da minha avó, como me tratavam como um inconveniente, como pressionavam ela para assinar documentos. Pensei sobre o saco de drogas. O pneu furado repentino. As peças estavam começando a se encaixar, formando uma imagem aterrorizante. Se meus pais estavam por trás disso, eles não apenas queriam controle da propriedade da minha avó. Estavam dispostos a me sacrificar para conseguir. O pensamento me encheu de raiva e dor. Eles eram meus pais, mas agora não tinha certeza se ainda me viam como filho. Parei num posto de gasolina a cerca de 30 milhas de Scottsdale, tirando meu telefone para ligar para um velho amigo, Javier, que trabalhava no departamento de polícia de Flagstaff. Não contei tudo, apenas perguntei sobre as consequências de ser pego com drogas. Marco, se forem narcóticos em quantidade significativa, você poderia estar olhando para anos de prisão, Javier disse, seu tom grave. Perto da fronteira, é ainda pior. Vão assumir que você está contrabandeando. Um arrepio desceu pela minha espinha. E se alguém plantou na minha caminhonete? Perguntei. Javier pausou. Você precisaria de provas, Marco. Sem elas, sua palavra não significa nada. Você suspeita de alguém? Não respondi imediatamente. Apenas agradeci e desliguei. Quando me aproximei de Scottsdale, era tarde da noite. Não queria que meus pais soubessem que estava de volta, então estacionei a caminhonete a alguns quarteirões da casa deles num pequeno beco. Verifiquei o saco plástico novamente, colocando-o numa pequena caixa de metal na caçamba da caminhonete onde guardava minhas ferramentas. Não sabia o que faria com ele, mas sabia que tinha que mantê-lo seguro. Então desliguei as luzes da caminhonete, saí, e caminhei silenciosamente em direção à grande casa dos meus pais. A noite em Scottsdale estava silenciosa, apenas o canto dos grilos e o brilho fraco das luzes da rua. Me esgueirei pela cerca, evitando a luz. Meu coração batendo forte. Não sabia o que estava procurando, uma conversa, um documento, ou qualquer sinal de que meus pais estavam realmente por trás disso. Mas sabia que não podia voltar atrás, não por mim, mas pela minha avó. Ela havia confiado em mim, e eu não a decepcionaria. Me agachei atrás de um grande arbusto no quintal, apenas alguns metros da janela da sala. As vozes dos meus pais flutuavam para fora, baixas mais tensas, como se estivessem tentando impedir que sua conversa fosse ouvida. Me aproximei, perto o suficiente para ver suas sombras através das cortinas finas. Meu pai Mateu estava perto da mesa de jantar, mãos nos quadris, sua voz carregada de frustração. Minha mãe Adriana sentou no sofá, segurando uma taça de vinho, seus olhos afiados e frios. Tirei meu telefone e liguei o modo de gravação, esperando capturar evidência crucial. Marco encontrou o saco, minha mãe disse, sua voz tremendo com uma mistura de raiva e medo. Você disse que o plano era perfeito, mas e agora? Se ele perceber que não foi um acidente, perderemos tudo. Meu sangue gelou. Eles estavam falando sobre o saco de drogas na minha caminhonete. Eles sabiam que eu o havia encontrado, e a voz da minha mãe não estava apenas preocupada. Carregava o pânico de alguém vendo seu plano desmoronar. Meu pai deu uma risada desdenhosa, seu tom gelado. Calma, Adriana. Ele não tem provas. É apenas um mecânico burro. Ele não ousaria fazer nada, mas precisamos agir rápido. Se a mamãe não assinar os papéis depois disso, encontraremos outro jeito. Minha mãe se recostou. Seus olhos não mais apenas ansiosos, mas tingidos com uma crueldade que nunca havia visto antes. O que você quer dizer, outro acidente? Mateu, já arriscamos demais. Se a polícia suspeitar. Ninguém suspeitará de uma velha tendo um ataque cardíaco, meu pai interrompeu, sua voz baixando como se pesasse cada palavra cuidadosamente. Ela é velha. Sua saúde é frágil. Uma dose de medicamento, um choque. Todos pensarão que é natural, e quando ela se for, a propriedade será nossa. Marco não terá chance de interferir. Fiquei parado, congelado. Meu coração batendo tão forte que temi que pudessem ouvir. Não apenas haviam me incriminado com as drogas para pressionar minha avó a assinar, mas agora, com esse plano arriscando falhar, estavam dispostos a matá-la para conseguir o que queriam. Cerrei os punhos, minhas unhas cavando nas palmas até doerem. A raiva surgiu dentro de mim. Mas sabia que tinha que manter a cabeça fria. Respirei fundo, pisei na varanda e bati na porta. O som ecoou na noite, firme e deliberado. Minha mãe abriu a porta, seus olhos piscando com surpresa antes de rapidamente se tornarem cautelosos. Marco, o que você está fazendo aqui? Você deveria estar no México com sua avó. Entrei sem esperar por convite, minha voz fria. Preciso conversar. Com vocês dois. Meu pai emergiu da sala, segurando um copo de uísque, seus olhos afiados como facas. Do que se trata, Marco? Por que você voltou no meio da noite? Fiquei parado no meio da sala, olhando diretamente para eles. Encontrei o saco de drogas na minha caminhonete, disse. Minha voz calma mais cortante. Escondido debaixo do banco do passageiro. Vocês sabem alguma coisa sobre isso? O rosto da minha mãe empalideceu, mas ela rapidamente recuperou a compostura. Marco, do que você está falando? Como saberíamos?
Poderia pertencer a um cliente da sua oficina. Meu pai assentiu, acrescentando: Você deveria ter mais cuidado com as pessoas com quem trabalha. Dei uma risada amarga, incapaz de me conter. Um cliente? Ou vocês contrataram alguém para plantar na minha caminhonete para me incriminar? Para forçar a vovó a assinar a propriedade? O ar na sala pareceu congelar. Minha mãe se levantou abruptamente, sua voz tremendo. Como ousa dizer isso para nós? Você enlouqueceu? Mas meu pai levantou uma mão, sinalizando para ela ficar quieta. Ele me encarou, seu olhar como se pudesse me atravessar. Não nos acuse sem provas. Se fizer isso, não nos culpe por sermos implacáveis. Me aproximei, baixando minha voz. Ouvi tudo sobre as drogas, sobre seus próximos planos para machucar sua própria mãe. Minha mãe ofegou, mas meu pai deu uma risada seca e oca. Você pensa que é esperto, não é, Marco? Pensa que pode nos enfrentar? Você não é nada. Um mecânico fracassado vivendo do dinheiro da família. Suas palavras acertaram como um soco, mas não recuei. Se eu não sou nada, por que precisaram me incriminar? Por que planejar machucar a vovó? Minha mãe interrompeu, sua voz quase um grito. Porque não tínhamos escolha, Marco. A empresa está falindo. Sua avó está segurando toda a propriedade e não nos dará um centavo. Tivemos que fazer alguma coisa. Meu pai gritou para ela ficar quieta, mas era tarde demais. Ela havia falado demais. Tirei meu telefone, ainda no modo de gravação, do bolso e o segurei. Obrigado, mãe. Precisava exatamente dessas palavras. Minha mãe congelou. Atordoada, enquanto meu pai se lançou em minha direção. Tentando pegar o telefone. Desviei, mas ele me empurrou contra a parede, sua mão agarrando minha gola. Você ousa, Marco, ele rugiu. Pensa que pode destruir esta família? O empurrei, minha voz tremendo de fúria. Família. Vocês a destruíram há muito tempo. Não sou mais seu filho. Naquela noite dirigi para longe de Scottsdale sem olhar para trás. A estrada estava escura como breu, iluminada apenas pelos faróis que iluminavam os trechos vazios da rodovia. Mandei uma mensagem para Javier enviando a gravação através de um aplicativo criptografado que ele havia recomendado. Javier, tenho provas. Mantenha seguro para mim. Estou indo para o México encontrar minha avó. Ele respondeu quase imediatamente. Marco, você está bem? Vou manter a gravação segura, mas não faça nada imprudente. Me ligue se precisar. Não respondi. Não tinha certeza se estava bem. Raiva e dor ainda queimavam no meu peito, mas sabia que não podia parar agora. Minha avó estava me esperando em Sonora, e eu precisava que ela soubesse que estava do lado dela, mesmo se o mundo inteiro nos virasse as costas. Dirigi pela noite, através dos desertos do Arizona, pela fronteira mexicana, para a pequena cidade onde a reunião familiar estava acontecendo. Minha mente fervilhava com o que havia acabado de acontecer. As palavras dos meus pais sobre as drogas, seus planos para machucar minha avó, e como me viam como um peão ecoavam incessantemente. Costumava pensar que, apesar da frieza, apesar da incapacidade de me entender, eles ainda eram família. Mas agora percebi que família não é sobre sangue. É sobre aqueles dispostos a se protegerem, e a única pessoa nesta família que fazia isso por mim era minha avó. O amanhecer estava nascendo quando cheguei à pequena aldeia em Sonora. Estradas de terra vermelha levavam ao coração da aldeia onde casas baixas de telha estavam espalhadas entre milharais e cactos. A reunião familiar navarro era realizada num grande rancho de propriedade de um tio distante. Estacionei sob a sombra de um pinheiro, avistando mesas longas montadas no pátio, cobertas com panos brancos e carregadas de comida em tacos, tamales e jarras de suco de fruta fresco. Música de mariachi flutuava à distância, misturando-se com a conversa animada e risadas de parentes. Mas não senti alegria. Só queria encontrar minha avó. Caminhei para o pátio, meus olhos vasculhando a multidão. Tias, tios e primos que havia encontrado apenas algumas vezes estavam conversando, comendo e dançando. Alguns me reconheceram, acenando olá, mas apenas assenti secamente. Então vi minha avó sentada numa cadeira de madeira num canto do pátio, ao lado de um canteiro de flores silvestres. Ela usava um vestido longo verde, seu cabelo prateado arrumado para trás, seu olhar distante enquanto olhava para o horizonte. Me aproximei, meu coração apertando ao ver como pequena e frágil ela parecia. Vovó, chamei suavemente, sentando ao lado dela. Ela se virou, seus olhos se iluminando quando me viu. Marco, você está aqui. Ela agarrou minha mão, apertando-a firmemente como se tivesse medo de que eu desaparecesse. Estava tão preocupada. Onde você foi sem dizer nada? Sorri, tentando esconder a onda de emoções surgindo dentro de mim. Desculpe, vovó. Tive que cuidar de algo, mas... Estou aqui agora. Ela me olhou, seus olhos procurando como se tentasse ler o que eu estava escondendo. O que aconteceu, Marco? Você não parece bem. Respirei fundo, sem saber por onde começar. Não queria machucá-la, mas ela merecia a verdade. Vovó, voltei para a casa da mamãe e do papai em Scottsdale, disse, minha voz baixa. Ouvi eles conversando sobre as drogas, sobre como queriam forçar você a assinar papéis, e eles estão planejando te machucar em seguida.
Minha avó congelou, sua mão tremendo na minha, mas seus olhos não mostraram surpresa, apenas uma tristeza profunda. Eu suspeitava, ela sussurrou. Mas não queria acreditar. Eles são meu filho, minha nora. Como poderiam? Sua voz quebrou, e senti meus olhos arderem. Segurei sua mão firmemente, tentando manter minha voz firme. Vovó, gravei o que eles disseram. Tenho provas. Não vou deixar eles te machucarem, prometo. Ela me olhou, lágrimas escorrendo por suas bochechas enrugadas. Marco, você não precisa fazer isso por mim. Já sofreu o suficiente. Balancei a cabeça, minha voz firme. Não, vovó. Estou fazendo isso porque quero, porque você é a única nesta família que realmente se importa comigo. Ela enxugou suas lágrimas, suas mãos trêmulas se firmando enquanto seus olhos recuperavam a resistência que sempre admirei. Apertou minha mão mais forte, sua voz suave e mais poderosa. Marco, me escute. Você já fez tanto. Protegeu-me, enfrentou coisas que ninguém deveria ter que enfrentar. Mas agora se permita descansar um pouco. Não deixe isso pesar no seu coração. Ela pausou, um sorriso gentil se espalhando pelo rosto, seus olhos brilhando sob o pôr do sol ardente de Sonora. E estamos aqui. Cercados pelo riso e música dos entes queridos. Esqueça essas duas pessoas, pelo menos por hoje. Você merece ser feliz, Marco. Olhei para ela, um nó se formando na garganta. Suas palavras eram como uma brisa fresca, aliviando parte da raiva ardente dor no meu coração. Vovó, como posso ser feliz sabendo que eles estão conspirando contra você? Perguntei, minha voz ainda tremendo. Ela balançou a cabeça, colocando uma mão na minha bochecha como fazia quando eu era criança. Marco, a vida é curta. Se você deixar a dor te controlar, perderá os momentos bonitos. Não quero ver você viver na raiva. Me deixe ver seu sorriso como quando era pequeno, me perseguindo por Tamales. Não pude evitar dar uma risada suave. A imagem de mim mesmo quando criança cambaleando atrás dela na pequena cozinha de Scottsdale alegrou meu coração. Você sempre sabe como me fazer sorrir, disse, apertando sua mão. Ela sorriu de volta, seus olhos brilhando, então se levantou. Venha, Marco. Venha comigo, coma alguns tacos, dance com suas tias e tios. Somos família, e família não são aqueles que se machucam. São as pessoas aqui paradas, prontas para compartilhar alegria. Ela me puxou para ficar em pé, e deixei ela me guiar como uma criança obediente. Caminhamos para o coração do pátio onde a reunião familiar navarro estava em pleno vigor. Mesas longas cobertas de branco estavam carregadas de comida, em tacos grelhados aromáticos, tamales fumegantes, salsa picante e jarras refrescantes de suco de fruta. Música de mariachi encheu o ar com violões e trombetas se misturando num ritmo animado. Tias, tios e primos distantes riram, se abraçaram e dançaram sob lanternas penduradas nos galhos das árvores. Uma tia, Rosa, me avistou e gritou. Marco, meu garotinho, está aqui. Ela correu, me envolvendo num abraço apertado, o perfume fraco de jasmim permanecendo. Faz muito tempo. Você cresceu tanto. Venha comer comigo, não deixe Beatriz te monopolizar. Ri, calor se espalhando por mim. Minha avó ficou ao meu lado sorrindo como se saboreasse cada momento de me ver se misturar à atmosfera familiar. Sentamos numa mesa e Rosa empurrou um prato de tacos empilhados com carne grelhada e coentro em minha direção. Coma, Marco, não seja tímido, ela disse piscando. Peguei um taco, mordi, e a salsa ardente quase me fez engasgar, provocando risadas de todos na mesa. Minha avó bateu no meu ombro, rindo alto. Você ainda não consegue lidar com tempero, consegue? Ela provocou, e balancei a cabeça fingindo estar aborrecido. Vocês agem como se eu não fosse mexicano. A energia da reunião me varreu como um rio morno. Conversei com o tio Juan, que compartilhou histórias dos dias do meu avô nos canteiros de obras, como sempre trazia doces para casa para as crianças depois de longas viagens. Dancei com Rosa. Embora fosse tão desajeitado que quase pisei nos pés dela. Marco, você dança como um poste de luz, ela riu, mas ainda segurou minha mão e me puxou para o centro do pátio. Minha avó ficou ali batendo palmas ao ritmo da música, seus olhos brilhando como se nenhuma tristeza jamais a tivesse tocado. Quando a música diminuiu, puxei minha avó para a pista de dança. Ela riu tentando protestar, sou velha demais, Marco, não posso dançar. Mas... não a soltei. Velha demais? Você dança melhor que eu. Peguei sua mão, a guiando numa balançada lenta e gentil ao ritmo do violão. Ela riu alto. Seu cabelo prateado tremulando na brisa noturna, e meu coração se sentiu mais leve que nunca. Naquele momento, não havia paz, nem drogas, nem esquemas. Apenas eu e minha avó, duas almas se encontrando em meio ao riso e música. A reunião se estendeu até tarde da noite, a lua pendurada alta sobre o céu de Sonora. Sentei ao lado da minha avó, num banco de madeira, compartilhando um prato de churros polvilhados com canela. Vovó, não lembro da última vez que me senti tão feliz, disse, minha voz suavizando. Ela sorriu, colocando uma mão no meu ombro. Marco. Você é minha alegria. Não importa o que aconteça, sei que sempre fará o que é certo, e hoje você me fez tão feliz. Olhei para ela, um nó na garganta. Vovó, quero te levar para Flagstaff. Tem uma casa pequena, não é chique, mas quente o suficiente.
Não quero você morando perto da mamãe e do papai mais. Ela me olhou, seus olhos cheios de amor. Marco, irei com você. Não porque tenho medo, mas porque quero estar com você. Você é meu lar. A abracei, sentindo um peso sair dos meus ombros. Sabia que a estrada à frente não seria fácil. Mas com minha avó ao meu lado, não tinha mais medo. A reunião em Sonora terminou alguns dias depois. Ajudei minha avó a fazer as malas de seus últimos pertences, um lenço bordado favorito, uma caixa de churros restantes, e a foto antiga do meu avô que sempre carregava. Nos despedimos de nossos parentes que nos abraçaram apertado, pedindo para visitarmos mais vezes. Tia Rosa deslizou uma sacola de tamales nas minhas mãos, piscando. Para a estrada, Marco, não deixe Beatriz passar fome. Sorri, o calor das risadas da noite anterior ainda permanecendo. Mas quando a caminhonete se afastou do rancho, sabia que não podíamos voltar à vida como era. A gravação no meu telefone, prova do esquema dos meus pais, era como uma bomba-relógio, um lembrete de que as coisas estavam longe de terminar. Olhei para minha avó que estava olhando pela janela. Suas mãos firmemente entrelaçadas no colo. Vovó, você está bem? Perguntei suavemente. Ela sorriu, mas seus olhos guardavam um traço de tristeza. Estou bem, Marco, é só que ainda não consigo acreditar que Mateu e Adriana fariam tais coisas. Mas confio em você, e isso é o que mais importa. Assenti, apertando o volante. Não vou deixar eles te machucarem, vovó. Prometo. Mas sabia que manter essa promessa significava agir rapidamente. Antes de deixar Sonora, havia ligado para Javier pedindo para manter a gravação segura, e para me conectar com um advogado que conhecia em Flagstaff. Preciso ter certeza de que a vovó está protegida, disse a ele pelo telefone. Se meus pais tentarem alguma coisa, quero evidência para levar ao tribunal. Javier concordou, seu tom sério. Cuidarei disso, Marco. Apenas foque em cuidar da sua avó. A viagem de Sonora para Flagstaff foi longa e cansativa, mas não me senti sobrecarregado. Minha avó compartilhou histórias antigas sobre ela e a juventude do meu avô, como costumavam dançar sob o luar nesta mesma aldeia. Escutei, e junto, e senti como se cada história fosse um tijolo construindo um novo lar para nós. Mas sabia que antes de podermos começar de novo, tinha que voltar a Scottsdale uma última vez, para coletar os pertences da minha avó e enfrentar meus pais. Chegamos em Scottsdale no final da tarde, a luz dourada do sol reluzindo nas casas luxuosas. Estacionei em frente à casa dos meus pais, meu coração batendo forte. Vovó, você quer ficar na caminhonete? Perguntei, preocupado que ela se sentisse inquieta ao vê-los. Mas ela balançou a cabeça, seus olhos decididos. Não, Marco, estou vindo com você. Quero que eles saibam que não tenho medo. Assenti, admirando sua força. Saímos da caminhonete, sua mão na minha. E me senti encorajado a enfrentar o que quer Dete aguardasse. Bati na porta e minha mãe a abriu, seus olhos piscando com surpresa antes de se tornarem cautelosos. Marco, Beatriz, vocês voltaram já? Sua voz tentou soar calma, mas notei suas mãos tremendo ligeiramente. Entrei, puxando minha avó junto, minha voz firme. Estamos aqui para pegar as coisas da vovó. Ela não ficará mais aqui. O queixo da minha mãe caiu e meu pai franziu o senho. O quê? Mamãe, você não pode sair, está é sua casa. Minha avó deu um passo à frente, seu olhar afiado como sempre. Mateu, Adriana. Fiquei aqui porque pensei que precisavam de mim. Mas estava errada. Vocês não precisavam de mim. Precisavam do meu dinheiro. Marco é o único que realmente se importa comigo, e vou com ele. A sala ficou em silêncio. O ar espesso de tensão. Minha mãe tentou dizer algo, mas minha avó levantou uma mão, parando-a. Não diga mais uma palavra, Adriana. Sei tudo sobre as drogas. Sobre seus planos. Estou desapontada, mas não surpresa. Vocês escolheram seu caminho. Meu pai deu um passo à frente, sua voz um rosnado baixo. Mamãe, você não pode fazer isso. Essa propriedade pertence à família, não apenas a você. Mas minha avó apenas o encarou, seus olhos cortantes como uma faca. Aquele que realmente me ama está bem aqui. E não é você. Meu coração doeu com dor e orgulho. Peguei a mão da minha avó, a guiando escada acima para pegar suas coisas. Meus pais ficaram ali, silenciosos, nos encarando com ressentimento, mas não disseram mais nada. Rapidamente empacotamos suas roupas, itens pessoais, e a foto do meu avô. Quando saíamos da casa, me virei para olhá-los uma última vez. Não tentem nos contatar, disse friamente. Se fizerem qualquer coisa com a vovó, levarei aquela gravação ao tribunal. Minha mãe empalideceu e meu pai cerrou os punhos, mas não ousaram agir. Deixamos Scottsdale quando o sol se pôs, o horizonte brilhando num vermelho ardente. Dirigi para Flagstaff, minha avó ao meu lado, segurando a foto do meu avô, sua expressão serena. Marco, ela disse suavemente. Obrigada. Nunca me senti tão livre. Sorri, sentindo como se um capítulo antigo tivesse acabado de se fechar. Quando chegamos em Flagstaff, a levei para minha pequena casa, uma casa simples de madeira com um quintal ensolarado e um canto que havia preparado para ela plantar flores. Bem-vinda ao lar, vovó, disse, abrindo a porta. Ela sorriu, entrando.
E soube que a partir de agora construiríamos uma nova vida juntos. Os primeiros meses em Flagstaff foram os mais pacíficos que já havia experimentado. Minha avó rapidamente transformou minha pequena casa num verdadeiro lar. Ela plantou um pequeno jardim no quintal da frente, em cactos, flores silvestres e as rosas que amava. Toda manhã eu a via regando as plantas, cantarolando velhas canções mexicanas, e meu coração se sentia mais leve que nunca. A oficina me mantinha ocupado. Mas sempre arranjava tempo para jantar com ela, ouvir suas histórias, e rir juntos como velhos amigos. Mas não esqueci o que havia acontecido. A gravação permanecia segura com Javier, e sabia que meus pais não eram do tipo que desiste facilmente. Contatei um advogado em Flagstaff, Sr. Garcia, que me ajudou a preparar medidas legais para proteger minha avó. Marco? Essa gravação é suficiente para pressionar acusações se seus pais tentarem alguma coisa, Sr. Garcia disse, seu tom sério. Mas é melhor manter sua avó segura e evitar conflito. Concordei, mas permaneci vigilante. 4 anos se passaram num piscar de olhos. Minha avó permaneceu forte, mas notei que estava ficando mais fraca. Suas sessões matinais de jardinagem ficaram mais curtas, e ela descansava mais tempo no banco de madeira. Uma noite, enquanto comíamos tamales que ela havia feito, ela pegou minha mão, seus olhos gentis. Marco, sei que meu tempo está acabando, mas estou feliz porque tenho você. Forcei um sorriso, meu coração pesado. Vovó, não diga isso. Você ficará comigo por muito tempo. Mas ela apenas sorriu, balançando a cabeça. Vivi o suficiente, Marco, e preparei tudo. Não entendi o que ela quis dizer até ela falecer numa noite de inverno, pacificamente em seu sono, em meus braços. A segurei, lágrimas escorrendo pelo meu rosto, sentindo como se tivesse perdido um pedaço do meu coração. Mas também sabia que ela havia partido com um sorriso, não mais com medo ou sozinha. Uma semana depois, Sr. Garcia me ligou para seu escritório. Marco, Beatriz deixou um testamento, ele disse, me entregando uma pilha de documentos. Abri-os, meu coração batendo forte. Minha avó havia deixado tudo para mim. A casa em Scottsdale, as terras e ações no México, e uma conta poupança substancial. O testamento foi elaborado 3 anos atrás, notarizado e assinado por 2 testemunhas, velhas amigas dela em Flagstaff. Ela queria ter certeza de que você seria cuidado, Sr. Garcia disse, sua voz baixa, e sabia que você não deixaria a propriedade cair em mãos erradas. Sentei ali, atordoado. Não por causa da riqueza, mas por causa do amor da minha avó por mim. Eu não queria dinheiro ou terras, só a queria de volta, sentada ao meu lado contando suas velhas histórias. Mas sabia que esta era a maneira dela de me proteger mesmo depois de ter partido. Não muito depois meus pais apareceram. Vieram para Flagstaff, parados na minha porta exigindo processar pela propriedade. Isso é da família, Marco, minha mãe gritou, sua voz cheia de raiva. Você não tem direito de manter tudo. Mas apenas olhei para eles, minha voz fria. A vovó fez sua escolha, e vocês sabem por quê. Se querem processar, vão em frente. Tenho a gravação, e a levarei ao tribunal. Eles empalideceram, não disseram mais nada e se viraram. Sabia que não ousariam processar. O testamento da minha avó era a prova de balas, e eles não tinham chance de ganhar. Não me alegrei com a propriedade. Apenas senti uma sensação profunda de paz sabendo que havia cumprido minha promessa à minha avó. Vendi a casa de Scottsdale, usando o dinheiro para expandir a oficina e doar para um centro comunitário em Flagstaff. As terras no México mantive como forma de lembrá-la e ao meu avô. Todo dia ia ao jardim dela, regava as rosas e sentia como se ela ainda estivesse ali, sorrindo para mim. Sento aqui no meu pequeno quarto em Flagstaff, luz solar matinal entrando pela janela, fazendo partículas de poeira brilharem como pequenas estrelas. Diante de mim está um caderno velho, sua capa de couro gasta onde escrevi a história. Escrevo não para me gabar ou buscar validação, mas para preservar o que minha avó me ensinou sobre família, sobre honestidade, e sobre escolher fazer o que é certo, não importa quão difícil seja. Escrevo para que meus filhos, se os tiver algum dia, saibam que família não é sobre sangue, mas sobre as pessoas que escolhemos amar e proteger. 7 anos se passaram desde aquela noite fatídica em Scottsdale quando aprendi a verdade sobre meus pais. 7 anos desde que levei minha avó de uma casa cheia de esquemas e cálculos para começar uma nova vida em Flagstaff. 4 anos desde que ela partiu, me deixando não apenas uma propriedade, mas uma lição inestimável, em que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que possui, mas no que está disposta a sacrificar pelos outros. Ainda trabalho na oficina, agora expandida com 3 funcionários, e um pequeno canto que transformei num café onde clientes podem tomar café enquanto esperam por seus carros. Nomeei como Cantinho da Beatriz em honra à minha avó. Toda manhã quando abro a oficina vejo a placa de madeira com seu nome, e sinto como se ela ainda estivesse aqui, cuidando de mim. Seu jardim ainda floresce no quintal da frente. As rosas vermelhas vibrantes me lembrando de seu sorriso gentil, dos dias que sentávamos juntos comendo tamales e compartilhando histórias. Meus pais nunca mais entraram em contato. Após aquele confronto final em Scottsdale, desapareceram da minha vida, como se eu nunca tivesse sido filho deles. Ouvi dizer que a empresa deles faliu não muito depois e se mudaram para algum lugar na Califórnia. Não investiguei mais, não porque não me importava, mas porque aprendi a deixar ir. Eles escolheram seu caminho, e eu escolhi o meu. Não os odeio. O ódio apenas me pesaria, como minha avó uma vez disse.
Apenas lamento que tenham deixado a ganância e o cigarro, custando-lhes a coisa mais preciosa. Família. Javier, meu amigo do departamento de polícia, ainda mantém a gravação trancada em seu cofre. Marco? O que quer que eu faça com ela? Ele me perguntou algumas vezes. Apenas balanço a cabeça. Mantenha, Javier. Se eles voltarem, precisaremos. Mas espero que esse dia nunca chegue. Não quero viver no passado, não quero que velhos esquemas definam minha vida. Quero viver como minha avó fazia, com bondade, resistência e fé de que tudo ficará bem, contanto que tenhamos um ao outro. Numa tarde de verão sento no banco de madeira no jardim segurando a foto antiga do meu avô que ela deixou. Olho para ele, um homem com um sorriso radiante parado ao lado de um caminhão velho, e me pergunto se ele estaria orgulhoso de mim. Não sou um empresário como meu pai, não sou rico ou prestigioso, mas mantive minha promessa à minha avó. A protegi, dei a ela anos finais cheios de paz e riso, e acho que talvez seja isso que ele mais valorizaria. Escrevo essas palavras não para buscar perdão ou simpatia. Escrevo para me lembrar de que, não importa quão difícil a vida fique, sempre temos uma escolha. Escolhi ficar do lado da minha avó, não por riqueza, não por glória, mas porque ela era a única que me via não como um mecânico fracassado, mas como um homem com um coração honesto. Marco, ela uma vez disse, você não precisa provar nada para ninguém. Apenas seja você mesmo, e isso é suficiente. A mensagem que quero deixar para meus filhos ou qualquer um que leia essas palavras é esta: em família não é algo que nos é dado, é algo que construímos. Não está no sangue, mas nos momentos que escolhemos defender os outros, mesmo que signifique enfrentar aqueles mais próximos a nós. A ganância pode trazer dinheiro, mas leva embora o que é mais precioso, em confiança, amor, e as pessoas que chamamos de família. Aprendi isso com minha avó, e viverei por essa lição até o fim dos meus dias. Fecho o caderno, o coloco na mesa, e saio para o jardim. As rosas estão em plena floração. Sua fragrância doce enchendo o ar. Pego o regador, como minha avó costumava fazer, e rego cada planta, cada gota como um sussurro para ela: vovó, ainda estou aqui, e nunca te esquecerei. Sorriu, sentindo ela em algum lugar lá fora, ainda sorrindo de volta como fazia nos dias que estávamos juntos. Não sei o que o futuro reserva, mas sei uma coisa: fiz a escolha certa. Escolhi minha avó, e essa foi a decisão mais bela da minha vida.